Desde o momento em que Bron Breakker entrou no NXT, os fãs já diziam que o filho de Rick Steiner e sobrinho de Scott Steiner estava destinado a ser o novo rosto da luta livre. A WWE também percebeu esse potencial muito rapidamente, tanto que logo transformou ele em campeão do NXT e a principal estrela da marca de desenvolvimento. Já no main roster, Bron Breakker conquistou o título intercontinental 2 vezes e passou a fazer parte da Stable Division, ao lado de Seth Rollins, Paul Heyman e Bronson Reed. E todo mundo sabia que em algum momento Bron Breakker acabaria traindo Seth Rollins, ou o contrário, e que isso o transformaria no novo grande babyface da empresa. Mas ninguém esperava, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que isso acontecesse dessa forma no último Raw. Bron Breakker simplesmente atacou Seth Rollins do nada, aplicando uma Spear totalmente brutal. E em vez de um turn mais lento e construído ao longo do tempo, Bron Breakker simplesmente destruiu seu líder. E mais, conseguiu trazer Bronson Reed e Paul Heyman para o seu lado naquele exato momento. E bom, quando a gente para pensar direito nesse momento, a gente percebe que ele foi muito bem conduzido. E então eu vou explicar para vocês nesse vídeo por que eu achei esse turn muito bom. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, você já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. E o episódio do Raw foi ao ar bem mais cedo pra nós os fãs aqui do Brasil, o que pode não ter sido uma coisa muito ideal. Mas o final chocante garantiu que os fãs da luta livre falassem sobre o que aconteceu o dia inteiro. E o programa começou com Seth Rollins no ringue ao lado do The Vision, comemorando a sua vitória sobre Cody Rhodes no Crown Jewel. Embora tenha elogiado os outros membros do grupo, Seth Rollins também deixou muito claro que não precisava de ninguém para ter sucesso. Então mais tarde, Bronson Reed enfrentou o Jimmy Uso e venceu com um tsunami. Logo depois, Bron Breakker aplicou 2 Spears em Jimmy Uso, até que Jey Uso correu para tentar salvar o seu irmão. Nada muito fora do comum até aí. Em seguida, chegou a hora do Main Event. CM Punk derrotou LA Knight e Jey Uso em uma luta para definir o novo desafiante pelo cinturão mundial de Seth Rollins. E após a luta, o The Vision apareceu, como sempre faz no final de quase todo o Raw, para atacar CM Punk. Mas então algo completamente inesperado aconteceu. Em um excelente momento, Bron Breakker chocou o mundo, aplicando uma Spear devastadora em Seth Rollins, pegando todo mundo de calça riada. E com o campeão caído no chão e Paul Heyman observando em total choque, Bron Breakker encarou Bronson Reed e mandou que ele escolhesse um lado. Reed acabou não hesitando, subiu nas cordas e acertou um tsunami devastador em Seth Rollins. Logo depois disso, Bron Breakker ficou cara a cara com Paul Heyman. O veterano, percebendo o que estava prestes a acontecer, levantou os braços de Bron Breakker e Bronson Reed, declarando eles como a nova força dominante, enquanto Seth Rollins permanecia caído no ringue. Uma maneira épica de você encerrar um show, e um final digno de pay-per-view. E outra coisa muito interessante é que os fãs na internet vêm comparando esse turn de Bron Breakker ao de Batista contra Triple H na época do Evolution, quando Bron Breakker surpreendeu o mundo ao se aliar a Seth Rollins e Paul Heyman logo após a WrestleMania. Muitos viram isso como o movimento perfeito para consolidar uma nova estrela em ascensão. Ainda assim, se tratando de luta livre, todo mundo já sabia como essa história iria acabar. Bron Breakker podia até ser um heel, mas o público adora torcer por ele e soltar aqueles característicos latidos em sua homenagem. E eu falo com vocês que ele nasceu para ser um babyface. Então, era só questão de tempo até que a história evoluísse e ele deixasse o The Vision, fosse traindo Seth Rollins ou sendo traído primeiro. O cenário ideal parecia ser uma repetição moderna da clássica rivalidade entre Triple H e Batista em 2005. Naquela época, Batista venceu o Royal Rumble, o que lhe deu o direito de escolher contra quem ele lutaria na WrestleMania. Triple H era o campeão mundial na época e achava que o seu companheiro de Evolution jamais o escolheria. Mas, cansado de ser tratado como subordinado e manipulado, Batista se voltou contra o seu líder, com aquele icônico gesto do polegar para baixo, antes de aplicar um powerbomb em cima de uma mesa. E a dúvida era:
Quanto tempo levaria para algo semelhante acontecer entre Seth Rollins e Bron Breakker? Seria com Seth Rollins humilhando o novato até que ele perdesse o controle e o acertasse com uma Spear no meio do ringue? E no fim a resposta foi: não demorou nada. Apesar de algumas pequenas tensões nas últimas semanas, nada indicava uma ruptura imediata. Mas em vez de deixar a história se desenvolver por meses, talvez até a próxima temporada da WrestleMania, Bron Breakker decidiu que não precisava mais de Seth Rollins e encerrou a parceria antes que qualquer um pudesse prever. E bom, Bronson Reed e Paul Heyman também foram convencidos a se unir a Bron Breakker. E talvez esse turn tenha acontecido mais rápido do que o planejado por causa da lesão de Seth Rollins. Durante a sua luta no Crown Jewel, Rollins foi visto sentindo o braço em vários momentos. Então, será que ele vai precisar se afastar de novo? Mesmo que não, a decisão criativa, pelo menos na minha opinião, foi muito boa e, surpreendentemente, não pareceu apressada, apesar de muitos de vocês acharem que foi. Bron Breakker sabe o quanto ele é bom e sabe que é o próximo da fila. Em vez de continuar esperando a sua vez, ele foi lá e fez acontecer. Não chega a ser um turn totalmente para um heel, mas também não é aquele retorno completo ao seu lado heróico. E os fãs, claro, vão torcer por ele contra Seth Rollins, mas Bron Breakker ainda não é exatamente o bom moço da história, e nem deveria ser. E outro ponto que tornou esse turn tão eficaz foi o timing da sequência. Em vez daquele clichê previsível de revelar que Bronson Reed e Paul Heyman estavam tramando tudo com Bron Breakker desde o início, a reação deles foi verdadeiramente genuína. Eles realmente ficaram chocados. Foi o próprio Bron Breakker quem os convenceu a mudar de lado em cima da hora. E ambos sabiam que com Seth Rollins o teto era limitado, e ficaram impressionados ao ver o jovem astro tomando o controle da sua própria carreira, destruindo seu líder e desafiando os outros a escolherem. E convenhamos, quem não gostaria de estar do lado de uma força como essa? Bron Breakker é como um foguete pronto para decolar, e Bronson Reed e Paul Heyman decidiram embarcar nessa viagem rumo ao topo. O Raw também deixou no ar um gancho interessante para o próximo capítulo. Como o Seth Rollins vai reagir na semana que vem, e o que isso significa para CM Punk, agora desafiante número 1 ao cinturão. E depois de meses em que o Raw e o SmackDown vinham parecendo repetitivos e sem brilho, a WWE mostrou no SmackDown e agora no Raw que ainda tem aquelas cartas grandes na manga. E no caso do Raw, todas elas giram em torno de um nome, e esse nome é o de Bron Breakker. Mas agora, galera, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam sobre esse turn de Bron Breakker em cima de Seth Rollins? Vocês acharam rushado demais ou o timing foi perfeito? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Agora, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!